É hora! É hora! É hora da história! Muito bem! Está na hora da gente aprender com a palavra de Deus, com a Bíblia. E hoje, na nossa história bíblica, nós encontramos Jesus e seus discípulos na beira de um lago. E daí Jesus disse bem assim para os seus discípulos: vamos passar lá para outra margem do lago. Todos eles obedeceram e entraram dentro do barco. Vamos colocar todos os discípulos de Jesus dentro do barco. Você já deve ter lido a Bíblia e você já deve ter ouvido falar sobre os discípulos de Jesus, né, amiguinho? É, isso mesmo. E você, amiguinha, já ouviu falar? Isso mesmo. Eram os ajudantes que Jesus tinha e que iam com ele por todos os lugares. Eles entraram no barco e começaram a navegar. Eles iam lá para o outro lado. No meio do caminho, Jesus pegou uma almofada e deitou lá para descansar um pouco. E a viagem continuava. De repente, um vento muito forte começou a soprar. Faça um barulho de vento junto comigo. E as ondas do mar começaram a ficar cada vez mais altas. E as ondas foram ficando altas e o vento continuava forte. Meninos, fazem barulho de vento. E aquela situação cada vez mais difícil. E raios e trovões. E os discípulos ficaram apavorados. E eles lembraram que Jesus estava dentro do barco. Um deles foi lá e falou: Jesus, socorro, socorro, nos acuda, vamos perecer. Jesus levantou e disse apenas uma palavra para tudo aquilo. Ele disse: acalma-te. E tudo se acalmou. E os discípulos que tinham ficado com muito medo ficaram aliviados. Isso mesmo. Jesus olhou para os seus discípulos e disse bem assim: por que é que vocês ficaram com medo? Vocês não acreditam em mim? Os discípulos olhavam uns para os outros e comentavam: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e os mares obedecem. E assim eles terminaram a viagem tranquilamente. Chegaram lá do outro lado, como Jesus havia dito. Ele havia dito: vamos passar para o outro lado. E se ele falou, está falado. Assim eles chegaram lá na outra margem do lago. Daquele lago que eles atravessaram. E aí, amiguinhos, vocês gostaram da nossa história? Os discípulos ficaram morrendo de medo e Jesus os ajudou. Foi isso que a gente viu na nossa história, não é verdade? Aqui no nosso tapete de histórias. E você? Também tem medo de chuva? Quando vem as nuvens escuras e daí aparecem os trovões, os raios e ilumina toda a casa, você também fica com medo? A gente sente medo, né? E não tem problema. Os discípulos sentiram medo e Jesus ajudou. Podemos aprender muito com essa história, não é verdade? Muito bem, amiguinho! E agora está na hora da gente falar sobre os nossos sentimentos. Porque hoje
nós vimos que os discípulos de Jesus ficaram com medo. E o que é medo? É aquela sensação que vem quando a gente está em perigo. É que a gente fica tremendo de medo. Os discípulos ficaram com medo da tempestade. E sabe, não tem problema a gente sentir medo. É normal. A gente só não pode deixar o medo dominar a gente, tomar conta da gente. Isso a gente não pode, porque às vezes esse medo fica terror e a gente fica lá paralisado, não consegue fazer nada. Não, isso não é bom. Por isso, vamos falar dos nossos sentimentos? Vamos! Eu trouxe aqui os potes dos sentimentos. Cada sentimento tem uma cor. Veja, o verde é a calma, o vermelho é a raiva, o azul a tristeza, o amarelo a alegria e o lilás o medo. E a gente precisa aprender sobre cada um deles, porque às vezes a gente fica, sabe como? Deixa eu mostrar para vocês. Confusos! Todos esses sentimentos, eles se misturam. Olha, que bagunça! Que bagunça! É assim que acontece dentro da gente. Todos esses sentimentos, eles se misturam e vai ficando uma bagunça. Isso vai deixando a gente confuso. E às vezes a gente não consegue nem saber o que é medo, o que é tristeza, porque fica tudo misturado dentro da gente. E isso não é legal. Por isso, hoje nós vamos falar sobre um desses sentimentos. Sabe qual? Isso mesmo! Vamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. E vamos começar falando do medo. O medo, ele nos paralisa. Quando ele é muito forte, ele nos paralisa. E nós não podemos deixar que isso aconteça. A gente precisa deixar o medo sob controle. Vamos colocar ele ali dentro. Ele precisa ser controlado. Por exemplo, eu quero ir lá na cozinha beber água, mas eu tenho medo de escuro. Daí eu fico a noite inteira com sede. Não, seu medo. Você vai ter que ficar aqui, ó, controladinho aqui dentro. Ó! E os potes são transparentes. Por quê? Porque a gente precisa falar dos nossos medos, a gente precisa falar do que está acontecendo com a gente e pedir ajuda. Lembra dos discípulos? Eles disseram, socorro, Jesus! Jesus apareceu e depois Jesus ajudou eles e falou, por que vocês não ficaram com medo? Vocês não acreditam em mim? Aí está a dica, acreditar em Jesus!